Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, pessoal, como é que vocês estão nesse dia de hoje? Tão bem? Tão mal? Sempre estejam falando aí embaixo nos comentários aqui, para que eu sempre possa saber aí como vocês estão. Então, pessoal, hoje eu venho trazer aqui para vocês mais um vídeo aí, mais um multi-react aqui, dessa vez de 20 reações de um canal aí que eu já não trazia aí há algum bom tempo aí, que é o vídeo do Veja Como Foi aí, lá do Enerd, que é o vídeo do Barba Branca aí, o pirata que morreu de pé. Lá do Enerd aí, como eu já falei, faz muito tempo que eu não trago aí, porque os vídeos do Enerd geralmente não costumam dar, não costumam dar margem aí para serem monetizados aí aqui no canal, já que principalmente esses Veja Como Foi aí, que é o quadro que eu mais gosto de trazer do Ei Nerd, é um quadro que usa bastante imagem de anime, então é bastante difícil aí monetizar. Então para isso eu preciso do apoio total de todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal aí se ainda não for inscrito. E se tiver algum amigo aí que ainda não conhece o canal, que quer conhecer, que gosta desse tipo de conteúdo aqui que eu faço, principalmente desse tipo de conteúdo aqui de história, e de One Piece também, se gosta também, pode recomendar esse canal aqui, que eu geralmente costumo trazer muito mais vídeos longos de história que abordem outras coisas senão raps. O meu canal é um pouquinho mais diferente de outros canais aí de multi-art. Eu trago de vez em quando aí alguns raps, mas esses tempos aí eu tô visando aí trazer mais vídeos de história e desse tipo de coisa aí para vocês. Mas como aí eu já falei aí o que eu tinha que falar, eu espero aí que vocês curtam aí o multi-react. Então, fique agora com o multi-react, pessoal. Ele nunca se importou com One Piece, porque o tesouro mais valioso pro Barba Branca sempre foi a família dele. E isso foi comprovado até os últimos momentos da vida do Barba Branca. Então não sai daí, que hoje eu Veja Como Foi tá de arrepiar. Vamos lá. バカな息子をそれでも愛そう。 NS Trunks, Peter aqui. Galera, quem conhece One Piece não me deixa mentir. Os Yonko estão em outro nível quando o assunto é poder. E o Barba Branca na época, né, um dos 4 Yonko, era de longe um dos mais poderosos. Uma verdadeira lenda viva, que vinha mitando desde a era do Gold Rogers. Só que durante a saga do Marineford, Edward Newgate, o Barba Branca, não estava na melhor fase física dele, digamos assim. Além de ter ali os 72 anos de idade, o cara ainda sofria de uma doença que fazia com que ele dependesse de remédios circulando pelo corpo dele para manter ele vivo. Algo que vocês podem ver nessa cena aqui, onde o Shanks faz uma visita ao Barba Branca. Então, galera, por mais que ele fosse uma lenda das antigas, por mais que ele fosse considerado um monstro, um demônio, por muitos inclusive, né, de tão forte que ele ainda era um humano. Foi o que ele mesmo disse, né, ele era só um... E mesmo nessas condições precárias de saúde, ele levou toda a frota dele pro QG da Marinha para libertar o filho dele, Ace, da execução. Lembrando aqui que o Barba Branca considerava todos os membros da tripulação dele como um filho, e todos os membros consideravam ele como um pai. Era bem bacana essa química que ele tinha com todos os membros da tripulação dele. Os maiorais da Marinha já esperavam que algo do tipo fosse acontecer, que o Barba Branca iria tentar impedir a execução do Ace. Mesmo assim, quando o Barba Branca chegou, saindo de dentro d'água, né, com o navio dele principal, o Moby Dick, todos ficaram de queixo caído. A situação piorou quando o Barba Branca resolveu entrar na luta e pulou do navio direto pro campo de batalha. Foi quando o almirante da frota, o Sengoku, disse em desespero para impedirem o Barba Branca de entrar na batalha, porque aquele era o homem mais forte do mundo. Ele tinha poder para destruir toda a Marineford se ele quisesse. E Sengoku não estava mentindo, porque o Barba Branca possuía a Gura Gura no Mi, a Akuma no Mi, que dava para ele os poderes de criar terremotos, ou seja, ele poderia colocar a Marineford abaixo com os poderes que ele tinha. Fora os poderes da Akuma no Mi, ele ainda possui uma das 12 armas lendárias de One Piece, a Muraku Mojiri. Ele era capaz então de concentrar os poderes de um terremoto
nos punhos ou na ponta da arma. Bom, galera, nessa hora o próprio almirante Akainu foi de encontro do Barba Branca. Tiveram então a primeira luta deles na guerra. Quando o Barba Branca arremessou Akainu para longe, ele sentiu o coração dele doer e caiu de joelhos cuspindo sangue. Isso era resultado da doença dele que não permitia que ele se esforçasse tanto. E claro, a marinha logo atacou enquanto ele estava caído. Primeiro ele teve um buraco feito no peito dele pelo Akainu, que usou os poderes de magma dele, porque ele tinha os poderes da Mago no Mi, que dava ao usuário os poderes de se tornar, controlar inclusive e gerar magma. E além disso recebe dezenas de ataques com espadas de diversos marinheiros, além de tomar um tiro de bazuca queima-roupa na cara. Nada disso, eu vou repetir, nada disso foi o suficiente para deitar o homem, galera, não deu. Eu contei essa parte só para vocês terem noção de que mesmo doente ele era capaz de enfrentar um almirante da marinha e vários marinheiros ao mesmo tempo. Mas bora aqui dar um salto para o momento crucial da vida do Edward Newgate, depois dele ter presenciado o momento mais triste da vida dele, a morte do Portgas de Ace. Isso mesmo, galera, depois que o Ace foi morto tentando salvar a vida do Luffy de um ataque do próprio Akainu, o almirante continuou seguindo o chapéu de palha que estava sendo resgatado pelo Ace Shichibukai Jinbe. Só que ele foi interrompido quando o Barba Branca surgiu atrás dele. Vejam bem, galera, a cara de desespero do Akainu quando ele sente a presença do Yonko nas costas dele. Claro, lá no começo ele conseguiu lutar contra o Barba Branca. Mas vocês lembram que eu disse quando o Sengoku tinha dito que o Barba Branca tinha o poder para destruir tudo em Marineford? Pois é. Agora ele tinha perdido um filho e a fúria dele era tão grande que até os outros membros da tripulação sentiram o quanto ele estava furioso e deram ordem para todos se afastarem do local. E não foi à toa, porque ele carregou o punho dele com os poderes de gerar um terremoto e deu um soco tão forte na cara do Akainu que afundou o rosto dele no chão. Em seguida ele saltou e acertou o Akainu com um chute, também carregado com os poderes. A partir daí os dois começaram a trocar golpes, mas nada fazia efeito no Barba Branca até que o Akainu usasse o Meigo, um golpe que perfurou o estômago do Barba Branca e queimou o corpo dele por dentro, fazendo ele ajoelhar diante do Akainu. Mas mesmo com o estômago em chamas, ele puxou o Akainu pelo colarinho e arremessou ele para cima, acertando um golpe tão forte no almirante que gerou um terremoto em toda Marineford. O cenário foi de destruição total, criando fendas em toda a ilha. Claro, a Akainu não teve nem chance e caiu no meio de uma dessas fendas todo machucado. O terremoto continuou destruindo toda a ilha. Barba Branca não iria deixar barato a morte do Ace. Com o terremoto, ele dividiu a ilha em duas partes, deixando os filhos dele de um lado e ele do outro contra toda a marinha. Barba Branca versus All. E ele fez isso para deixar os filhos dele longe da luta, porque assim ele não iria se segurar e soltaria toda a fúria dele para cima dos marinheiros. Barba Branca saiu varrendo exércitos de marinheiros pela frente enquanto ele balançava a arma dele. Foi nesse momento que apareceu o responsável por toda essa guerra, por ter entregado o Ace para a marinha, Marshal D. Teach, o Barba Negra, acompanhado aí da tripulação dele composta pelos maiores criminosos que já passaram pela prisão da marinha em Pearl Down. O Barba Negra, ele pertencia à tripulação do Barba Branca, mas ele saiu quando ele matou um dos membros para ter, né, a sua Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão, que permite ele controlar as trevas. Com isso, o Ace foi atrás dele e acabou sendo preso, entregue para a marinha e deu no que deu. Então o Barba Branca via o Barba Negra como um traidor, inclusive o principal responsável pela morte do Ace. Mas eu explico melhor os planos do Barba Negra em outra oportunidade. Vamos voltar aqui pro confronto entre ele e o Barba Branca. Quando ele chegou, o velho não quis nem saber de conversa, atacou ele de cara, jogando um ataque e derrubou toda a tripulação do Barba Negra no chão. Por pouco não acertou em cheio eles. Então o Barba Branca disse que o Teach, né, o Barba Negra, era o único que ele recusava chamar de filho e queria matar o pirata e se vingar por ele ter matado um dos filhos dele. No caso aqui, o comandante da 4ª divisão, o pirata Tachi. Com isso, a luta dos dois começou e o Barba Negra soltou os poderes da Yami Yami no Mi no chão, espalhando a escuridão por todo o chão e absorvendo tudo com o golpe Black Hole. O Barba Branca tenta revidar, carregando mais uma vez o punho dele com os poderes, mas como é revelado pelo Barba Negra, os poderes não iriam funcionar, já que a Yami Yami no Mi é a fruta perfeita para qualquer Akuma no Mi que existe. Por quê? Porque ela absorve os poderes das outras frutas. Assim, ele para os golpes do Barba Branca facilmente. Mas como o Barba Branca não é um novato, ele usa a arma dele para cortar o Barba Negra
Em seguida pula no Barba Negra e acerta um golpe com os poderes no queixo do pirata, afundando ele no chão com um terremoto. Só que depois disso ele sente o peso da doença e dos ferimentos da guerra no corpo dele e começa a ter dificuldades para atacar. Mesmo assim, ele vai para cima do Barba Negra, que fica assustado com a força do Barba Branca. Mas antes de acertar o Tite mais uma vez, ele começa a ser baleado pelo pirata e pelo bando dele. Galera, uma verdadeira chuva de tiros. São tantos tiros que as balas até acabam. Quase morto, o Barba Branca afirma que o Marshall D. Tite não é o homem que o Goldie Roger esperava para manter o seu legado, porque essa pessoa ainda iria surgir em algum momento. Além disso, ele reforça a revelação feita pelo Goldie Roger no passado, a de que o One Piece existe de verdade e que o tesouro iria mudar o mundo de vez. Depois da revelação, ele pede desculpa aos filhos por ter criado um cara como o Barba Negra e agradece por eles terem dado tudo o que ele precisava durante a vida, uma família. Então ele se despede e agradece pela jornada ao lado deles e em seguida fica em silêncio. Nesse momento, Barba Negra percebe que Edward Newgate, o Barba Branca, estava morto. Mas mesmo assim o corpo dele não tinha caído, e em seguida o manto das costas dele cai e revela algo que mostra cada vez mais que o Barba Branca era uma lenda viva. Apesar de morto, com todos os ferimentos da guerra, que foram 267 cortes com espadas, 152 furos por causa de tiros, 46 tiros de canhão e os golpes que ele levou dos 3 almirantes, além de ter o corpo queimado por dentro, ter metade do rosto destruído pelo Akainu, mesmo assim, as costas dele não tinham nenhuma cicatriz. Bom, galera, o Barba Branca foi um dos poucos piratas que teve a capacidade para encontrar One Piece. Foi um dos poucos que poderia se tornar o rei dos piratas depois da morte do Goldie Roger. Mesmo assim, Edward Newgate tinha um sonho diferente dos demais piratas. Para ele, não era o ouro ou a fama que importava, mas o maior sonho dele era ter uma família. E pode-se dizer que ele alcançou tudo que ele almejava na vida dele. Esse, pessoal, foi um dos momentos mais épicos de todos os animes, na minha opinião. Foi um momento que te arrepia do início ao fim, um momento que te emociona, um momento que faz você chorar. Se você for sentimental, se te pegar firme ali, né, machucar o coração, você vai escorrer uma lágrima, não tem como você evitar isso. Mas é um momento memorável, é o que faz One Piece ser essa obra que a gente tanto ama. Eu acho que todo mundo que tá aqui assistiu esse anime sabe do que eu tô falando. Esse personagem foi um personagem épico. Mesmo aparecendo pouco, marcou muita gente. É ou não é? Bem, galera, muito obrigado por esse vídeo. Não esquece o joinha pra ajudar esse quadro. E se inscreve aqui, ó. Clica aqui agora, rapidinho. E ativa os sininhos, vai ajudar muito. Obrigado. Deixei 2 vídeos aqui bem bacanas pra vocês, hein? Tamo junto, até a próxima. Fui! Então, pessoal, o que vocês acharam aí do vídeo e do Multi-React? Gostaram ou não gostaram? Sempre estejam deixando aí embaixo nos comentários aí qual que é o feedback de vocês. Se vocês gostaram aí mais uma vez ou se não gostaram. Se for a segunda opção, vocês podem sempre estar me falando o que foi que vocês não gostaram aí. Se tem algo de errado aí na minha edição que eu poderia melhorar ou na narração aqui dos vídeos. Sempre aí, as críticas construtivas aí sempre são bem-vindas, porque eu sempre tento ao máximo melhorar para trazer vídeos aí de qualidade aí para todos vocês. E agora aí, na minha opinião, essa parte da história aí foi bastante bem contada pelo Peter. Esses vídeos como foi são, na minha opinião, os melhores vídeos do canal dele. Ele geralmente demora muito tempo para trazer, justamente pelo trabalho que deve dar trazer esse tipo de história, porque é um vídeo um pouco mais longo, um vídeo bem mais trabalhado aí, que precisa aí de um pouquinho mais de preparo aí para se fazer. Por isso ele deve demorar muito mais aí para fazer por causa disso. Mas é justamente porque demora bastante que sempre quando vem algum vídeo, sempre é um vídeo sensacional. E eu pretendo aí futuramente trazer mais vídeos aí como esse aí, do Veja Como Foi, do Nerd aí, se vocês quiserem ver mais vídeos aí como esse. Mas de qualquer forma, a narração dele e a edição, a história contada, tá tudo perfeito. Esse é um momento que deve ser muito emocionante para quem acompanha One Piece, que eu não exatamente acompanho, mas eu me iniciei aí, só que como tem muitos episódios aí, eu me vi em um impasse. E precisava fazer certas coisas e para isso eu precisava parar de ver, porque consumia bastante tempo, porque é ridícula a quantidade de episódios aí que tem e a quantidade de tempo que alguém precisa dedicar aí para conseguir ver
tudo. E nem todo mundo, né? E nem todo mundo aí fica com o dia inteiro livre sem poder fazer nada, podendo ver animes aí o dia inteiro. Tem gente aí que, infelizmente, aí como eu, tem muita agenda lotada aí, precisa fazer muitas coisas, então One Piece aí é meio inviável pra mim ver. Mas de qualquer forma, esse deve ser um momento bastante emocionante aí pra quem acompanha a obra e pra quem gosta aí desse personagem. Deu pra ver que ele deve ser um personagem muito amado aí pela fã do One Piece. Que, infelizmente aí, pra quem não sabia aí, esse vídeo logicamente teve spoiler, porque basicamente tratou no título da morte dele. Então, pra quem não sabia aí, infelizmente ficou sabendo. Mas o que eu acho difícil é que o povo não saber, porque o One Piece é bastante famoso. E já faz bastante tempo aí que esse personagem já bateu as botas aí já, no anime e no mangá. Então, acho difícil que alguém não saiba. Por isso, não tem aviso de spoiler aqui. Mas, de qualquer forma aí, essa foi a minha opinião. Deixem a opinião aí de vocês aqui embaixo nos comentários que eu gostaria aí de saber. Então, acho que eu já falei tudo que eu preciso falar. Então, aqui eu vou me despedir aqui de todos vocês. Então, valeu, falou e até a próxima, pessoal.